A paz do Senhor, amados, e mais uma vez vamos estar aqui com o estudo, né? Você que me acompanhou lá no estudo, lá da primeira criação, onde nós pudemos estudar a formação da terra, a queda do homem, a criação do homem e da mulher, né? O juízo sobre o pecado, né? E ali Deus nos mostrou totalmente a sua grandeza, o seu carinho, mostrando, né, que Deus ele é juiz, né? Então aqui agora nós vamos ver Caim e Abel. Qual foi a sua descendência? O que ele deixou de herança para nós, né? O que nós podemos aprender nessa história? Então, se você gostou da primeira parte, vem comigo aqui na segunda, onde nós vamos estar estudando agora Gênesis capítulo 4. Amém? Quero que estar com você. Me permita orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este dia, por essa noite, por aqueles que vão ouvir a Tua palavra, Pai, nesse culto online, aonde nós estamos aqui, Pai, na dimensão do Teu querer, do Teu Espírito Santo, aonde eu peço a Ti que o Senhor alcance cada um, cada família, cada pessoa que se expuser agora, Pai, a Te conhecer um pouco mais, a conhecer a Tua palavra. Abre o entendimento, meu Pai. Cerca-nos com coluna de fogo, meu Pai. Envia os teus santos anjos, Senhor Jesus, para nos proteger, que a gente possa estar no mundo espiritual, um campo de invisibilidade, que as flechadas de Satanás e dos seus adversários não possam nos atingir. Eu coloco agora, Pai, uma cobertura espiritual. Eu me apresento nas cortes celestiais agora, Pai, como ministra da Tua palavra, como pastora, Pai, não escolhida pelos homens, mas escolhida por Ti, diante da Tua graça, diante da Tua grandeza, Pai. Coloca, Senhor, uma capa de autoridade sobre mim, um campo de invisibilidade. Envia os seus anjos agora e arcanjos, ó Pai, para destronar o Senhor, para poder destronar, ó Pai, todo principado, potestades e principados que se levantaram, ó Pai, contra essa live, que se levantaram contra o ministério. Proteja cada família, cada membro, Pai, desse ministério, meu Pai, que o Senhor possa estar alcançando mais almas, alcançando mais vidas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Abre o nosso entendimento para que nós possamos entender a Tua palavra, não como letra, mas agora uma palavra do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? E nós sabemos que sem o Espírito Santo de Deus, essa palavra ela vira letra, e nós não queremos ficar na letra, nós queremos falar da palavra no Espírito, é o Espírito quem revela. Então aqui, entre Caim e Abel, né, nós estamos falando de uma história onde aconteceu 4.000 anos antes de Jesus Cristo vir. Então, são muitos acontecimentos, né? São muitos acontecimentos, então nós vamos passar por alguns deles. Então diz assim: e conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concedeu e deu à luz a Caim. E disse-lhe: alcancei o Senhor um homem. E deu à luz mais ao seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Amados, eu quero aqui relatar, né, que nós estamos falando aqui que Caim, Caim ele foi lavrador da terra, e Abel ele foi pastor de ovelhas. Então nós estamos falando aqui da antiga Mesopotâmia, tá? Que hoje é o Iraque hoje. Né? Só para a gente ter um ponto geográfico. Aconteceu depois de um tempo que Caim trouxe frutos da terra de oferta do Senhor. Então, aqui está sendo na antiga Mesopotâmia, onde que é o Iraque hoje, e isso aqui se encontrava entre o rio Tigre e Eufrate, né, onde que eles estão localizados. Então Abel também trouxe os primogênitos de todas as ovelhas e das suas gorduras. E se agradou o Senhor Abel a sua oferta, mas Caim, a da sua oferta, não se agradou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante?
Por que caiu o seu semblante? Bem sei procederes, e não é certo que serás aceito. Se não procedeis o bem, pecado já às portas, sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então aqui, veja que já se passaram muitos anos, às vezes a gente não consegue entender, que dá a entender que eles foram expulsos do jardim e que aqui, né, eles são crianças ainda, mas não, eles já são lavradores. Caim e Abel já estão crescidos, Adão e Eva já tiveram, né, mais filhos. Então aqui acontece muitos anos depois, né, dessa queda. E aqui algo muito importante que Deus veio relatar é que Deus ainda assim, depois da queda do homem, Deus ele continua, né? Ele continua se comunicando, ele continua se movendo. Veja que eles já estavam, né, em hábito, em adoração, tentando fazer essa comunhão de novo com Deus, através de quê? Através de sacrifício, através de holocausto. Veja que Caim e Abel aqui, cada um dava para Deus aquilo que eles tinham, que eram suas primícias. Aqui está falando das primícias, aonde Abel ele pegava a melhor parte das suas ovelhas, a melhor ovelha que ele tinha, e Caim ele pegava o que foi lavrado da terra. E aqui Deus ele começa a ver a intenção do coração. Veja aqui o que o texto vai falar na minha Bíblia, vai falar que Abel, ele foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. E aconteceu que uns tempos depois, Caim trouxe fruto da terra como oferta ao Senhor, e Abel também trouxe a primogenitura das suas ovelhas, da sua gordura, e agradou ao Senhor pela tua oferta. Então aqui, Deus se agradou da oferta de Abel. Então, quando ele ficou irado, quando ele ficou ali, né, invejando, ele acha que Deus, ele gosta mais da oferta em que Abel é mais favorito, né? Ele acha que Abel é o que o Deus mais gosta. Então, isso vai gerando nele ciúme, isso vai gerando nele conflito, raiva, né? Contenda. E veja que essa história aqui já estava acontecendo, a gente pode começar a entender que essa história aqui, ela estava acontecendo já por algum tempo, porque deu tempo dele maquinar no seu coração, deu tempo, né, dele maquinar, dele pensar, né, aonde Deus aqui, depois dessa oferta, né, Deus vai até ele e diz a ele: Caim, eu estou vendo que o seu semblante caiu, né, eu estou vendo que o seu semblante entristeceu. Aí ele pega e fala assim: se bem procedes, não é certo que serás aceito. Então ele está falando aqui que antes dele, né, entregar as ofertas, Deus já conhecia o coração dele. E por ele estar entregando o seu holocausto por disputa, né, por querer ser melhor que o outro, não para agradar a Deus, mas agora para disputar com o seu irmão. Então Deus conhece e diz assim: eu bem sei o que procedes. Não é certo que isso será aceito diante de mim. Então Deus conhecia o coração de Caim. Se não procedes bem, o pecado já está na porta. Então Deus já estava vendo as ofertas de Caim. Deus já estava vendo que Caim já não estava mais ofertando no seu altar. Caim já não estava mais ofertando para Deus. Caim estava ofertando para ser melhor que o irmão, para ser melhor do que Abel. Então, conhecendo o coração de Caim, Deus fala, né, para que ele não possa alimentar aquilo que está sendo projetado no teu coração, porque o pecado já as porta.
O pecado, ele estava insistindo com a mente, né, de Caim. Antes dele executar o pecado, antes dele ir fazer o pecado ele começa primeiro na mente, ele maquina no coração, né? A palavra não fala que o coração a boca só fala aquilo que o coração tá cheio. Então, quando você pensa, quando você alimenta, você joga o sentimento pro coração e o coração vai alimentando até que a boca fala, até que o seu corpo fala, até que haja de você uma reação, né, notória daquilo que está dentro. Então, Deus, com toda a sua onisciência e a sua onipresença, Deus conhece, ele esquadrilha o coração de Caim. Ele esquadrilha o coração de Caim e aqui ele dá uma primeira advertência. Caim, por que está triste? Olha aqui, ele tá dando a oportunidade dele falar com Deus. Quantas vezes Deus nos dá a oportunidade de chegar até a Ele e dizer: Senhor, eu tô triste por causa disso. Senhor, eu tô triste porque eu tô vendo que o meu irmão tá conseguindo algo que eu gostaria também de ter, mas eu não tô conseguindo romper. Veja que Deus aqui dá uma chance para Caim falar diretamente, para Caim não se esconder em mágoas, mas Caim aqui ele não deu ouvido. Ele ouve a voz do Senhor e ele não dá a mínima para aquilo que o Senhor está falando com ele. E Deus fala: olha, eu vejo o seu pecado. E eu tô vendo que esse pecado está batendo na tua porta. Então aqui já era algo suficiente para ele despertar, né? Deus aqui, ele vai dar, amados, momentos de lápis, não é lápis, Deus vai dar aqui momentos de percepção à humanidade, né? Sobre o pecado que está à porta. Veja que quando Saul, a mente dele já está contaminada, o espírito dele já está contaminado, Deus usa Davi na sua harpa e o demônio foge, né? O demônio sai. O espírito maligno sai, e nesse momento que o espírito maligno sai, vem o que é a consciência, vem o temor. Só que as pessoas, elas estão tendo esse gatilhos que Deus está fazendo, né? Chamando a atenção, mas eles não estão dando atenção. Eles, quando vem o pecado bater na porta novamente, eles estão ouvindo mais o pecado. Mas Deus, ele está dando aqui essa oportunidade. Deus está entrando na brecha e dizendo: olha, eu estou aqui, olha, não houve esse pecado, olha, o seu pecado já está na porta. Né? Quantas vezes não aconteceu isso com Saul, né? Onde que Deus usava Davi para poder tocar a sua harpa e o espírito sair, para que ele pudesse ter um alívio de consciência, para que ele pudesse ter um alívio daquilo que estava acontecendo, de todo aquele tormento que estava na mente, e ele conseguir voltar para os caminhos do Senhor. É onde que Deus enviava o profeta Samuel para falar com Saul, e Saul acabava não dando ouvido, né? Porque a sua mente já estava contaminada. Né? E aqui nós vamos ver que são as primeiras, né, duas pessoas, né, vivendo no jardim, fora do jardim. Então aqui eles já estavam fora do jardim, né? Ele já não estava mais na proteção, naquilo que era belo. Eles estavam aqui inaugurando, né, os primeiros capítulos dessa jornada que nós estávamos. Então, Caim e Abel, aqui eles estavam inaugurando, né? Esses primeiros capítulos dessa jornada, onde nós aprendemos aqui, onde que foi, aonde que eles estavam na antiga Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. Eles estavam entre o rio Tigre e Eufrate. Então aqui, Caim e Abel, sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e Abel e o matou. Então veja que em momento nenhum
Caim, ele vai ouvir a voz do Senhor, ele vai responder. Deus está falando com ele e Caim se coloca em silêncio, né? Quantas vezes Deus se põe à porta e fala conosco e em vez da gente aproveitar a oportunidade, a gente se coloca em silêncio. A gente vira as costas para Deus e não quer saber o que Deus, né, tem para falar. E aqui começa o quê? Exatamente o que Deus falou. Exatamente o que Deus viu no coração de Caim, né? Onde que ele, né, já manuseando aquilo que estava dentro do teu coração, ele chama Caim, né, para ir até no campo, aonde ele levantou Caim contra o seu irmão e Abel e ele o matou, né? Muitas pesquisas, né, teológicas vão falar aqui que houve uma briga entre eles e ele acabou matando Abel, mas o que está aqui nesse texto é que ele foi de caso pensado e Caim ao seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, então eles estavam trabalhando no campo, né? Levantou-se Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então aqui ele foi sentenciado. Aqui foi a primeira vez em que o homicídio aconteceu na Bíblia, né? E ele disse o Senhor a Caim. Então aqui, segundo os historiadores, segundo, né, a arqueologia, as pessoas que estudam a parte bíblica mais teoricamente, vão falar que Caim até tentou esconder o corpo, né, em um arbusto, né, se escondendo para que os outros não vejam, mas o Senhor viu. Aqui não é importante, né, tanto é que não está escrito, não é relevante entender. Então aqui não é relevante a gente saber como que ele escondeu o corpo. O que é relevante saber aqui é que Deus viu. Veja que Caim ele fez isso em oculto. Não tinha ninguém por perto. E ele aqui fez no oculto. Mas o Senhor viu e disse: onde está Abel, seu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Então aqui ele foi ignorante, né? Aqui ele foi totalmente rebelde, agressivo, é uma fala agressiva, ainda mais se tratando com quem você está falando, né? Ele sabia já da consequência, Adão e Eva já tinham passado o conhecimento, e se eles estavam a ponto de fazer sacrifício para o Senhor, ele já conhecia o que era certo, o que era errado, né? O quanto que era perigoso, o quanto que era perigoso, né? O quanto que era desonroso, desleal, né? Tratar esse Deus de qualquer maneira, né? Adão e Eva, por menor que eles fizeram, eles tiveram uma consequência grande. Então aqui ele não tem respeito, ele não tem temor pelo Senhor, ele não guarda a voz que fala com ele. Muito pelo contrário, ele despreza essa voz, ele responde essa voz com tipo assim, não tô nem aí, né? Sou eu o guardador do meu irmão. Então ele responde a Deus como se ele estivesse respondendo a qualquer outra pessoa, né? Ele responde a Deus de qualquer maneira, ele não tá nem aí para esse Deus, né? Ele não tá nem guardando temor. Então mais uma vez relata, né? E aí dá uma justificativa por que Deus não se agradava das ofertas de Caim, né? Porque uma pessoa que responde Deus dessa maneira, ele não está interessado em agradar o coração do Pai. Ele não está interessado em querer se redimir, em querer ser abençoado. Aqui está totalmente um lado desprezível de Caim. E Deus disse: o que fizeste? Olha, mais uma vez aqui Deus tentando, Deus dando a oportunidade de confessar o pecado. Lembra que a mesma pergunta eles fazem para Adão e Eva? A mesma pergunta ele faz para Adão e Eva, né?
O que fazem aqui, né? Aonde estás? Então Deus aqui também ele está se relacionando, aqui também Deus está perguntando: o que fizeste? Para que haja a ponto de nós, da gente declarar, confessar pecado, né? A palavra do Senhor vai nos dizer que nós temos que confessar os nossos pecados para que a gente possa ser agraciados, para que a gente possa ser, né, se arrepender e ele Deus nos abençoar, porque nós estamos confessando o pecado. Aí ele diz assim: já que não houve parte de Caim, né, de se retratar com Deus pela morte do seu irmão, olha o que Deus vai dizer. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está derramado na terra e clama a mim. Veja que a morte de Abel, o sangue de Abel, clamava, ou seja, Deus quando vê, né, que aquela pessoa, ela foi ali assassinada, é a justiça que chama por Deus, né? Não é literalmente que Caim ficou tentando voltar, né? Se comunicou com Deus, né? Fez essa transmissão aí: eu tô morto, tô querendo justiça, que faz justiça para mim. Não. Aqui Deus está falando, se retratando de algo que foi injusto e que precisa da justiça de Deus. É a justiça de Deus que opera. Tanto que é a justiça de Deus que opera, que aqui Caim já é sentenciado. Aqui Deus é juiz, né? Nesse momento, Deus se coloca novamente como juiz da nação. Juiz de todos sobre o pecado. Então ele disse: o sangue do seu irmão clama a mim na terra. Ou seja, ele vê algo injusto acontecendo. Por aquilo ter sido tão injusto a ponto de ter tirado a vida de Caim, de Abel, ele tem que ter justiça, né? É como se aquele sangue, né, tivesse que ter o quê? Justiça, né? Não ficasse só encoberto, né? Caim, ele fez tudo escondido, né? Vamos colocar assim: Caim, ele fez tudo escondido. Ninguém viu, ninguém estava lá para ajudar, ninguém estava lá para defender, né? Então aqui precisa de acontecer o quê? Uma justiça de Deus, né? Então, automaticamente, Deus ele vem com uma sentença. E a sentença que Deus dá: agora será maldito és tu na terra, e que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Então aqui ele está falando que maldito foi a terra, né, que abriu a boca. Por que abriu a boca? Porque teve que ser aberta uma cova, né? Teve que ter sido aberta ali uma cova para que o corpo de Abel pudesse estar nela. Então, por causa disso, né, a terra, ele não iria mais colher daquela terra. A terra se passou maldita novamente, né? Deus castigou Caim por isso. Então, quando lavares a terra, não dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então, quando Caim ele escuta essa sentença, aí que começa a cair a consciência, né? E ele diz assim: Caim diz ao Senhor: é muito grande, muito pesado para que eu possa ser perdoado. Então aqui está falando assim: o que você está fazendo comigo é muito pesado, né, para que eu possa ser perdoado. Então aqui, eis que hoje me expulsa para longe da tua presença, e me esconderei, serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que qualquer que me encontrar me matará. Então aqui ele está falando, né, que o castigo que Deus está dando para ele é pesado demais para ele aguentar. Ele está vendo as consequências. Ele falou assim: todos vão me expulsar dessa terra, eu vou ser um fugitivo, um vagabundo, e aquele que me encontrará vai me matar.
Então aqui ele está mais preocupado agora com ele está olhando para ele, as consequências. E agora o que eu vou fazer? Né? E Deus disse assim: portanto, qualquer que te matar, Caim, 7 vezes será castigado. Então aqui Deus fala, você está sendo castigado, mas aquele que te matar também vai ter o mesmo castigo, 7 vezes mais do que esse que eu estou te dando. Após o Senhor um sinal a Caim para que não ferisse qualquer que o encontrasse. Então Caim aqui, ele foi marcado pelo pecado. Caim, ele foi marcado na alma, no espírito, uma marca de Deus, aonde que ele passasse. Agora ele estava sendo reconhecido pela tua marca. Agora ele estava sendo reconhecido pelo seu pecado. E ninguém poderia tocar em Caim. Né? A mesma marca que era agora uma proteção de vida, porque as pessoas vendo que a marca dele, ninguém iria ousar a matar Caim, para que a maldição não caísse sobre ele. Mas essa mesma marca que o protegia e te dava segurança, é a mesma que o condenava. Então o pecado, amados, eles nos condena. Mesmo que pessoas não podem nos julgar, mesmo que pessoas às vezes não podem ir lá e fazer alguma coisa, o pecado nos condena, né? O pecado nos marca. E Caim saiu diante da face do Senhor e habitou na terra de norte, ao lado do oriente do Éden. Muitos distância, segundo os historiadores, essa cidade ele teve que andar por muitos dias até chegar a essa cidade. Por isso que eu falei que entre um ponto e outro, né, há milhares, né, há muitos anos se passaram. Por isso que parece que ele saiu daqui e parece que ele se encontra com outro povo. Né? E a princípio parece que Caim e Abel são os únicos viventes da terra, mas a palavra vai falando que Adão e Eva foram formando filhos, né? E cada um ali foi, né, tomando espaço. Então ele foi para norte, onde já havia uma habitação, né? A sua descendência já estavam ali, e ali ele tomou uma mulher. Né? Então ali ele foi para a cidade de Nod, ao lado do oriente do Éden, né? E Caim conheceu ali sua mulher, mas antes, amados, quero relatar aqui algo importante. Antes de conhecer essa mulher, porque aqui parece que foi muito fácil. Parece que ele saiu de uma cidade, foi para outra, casou. Não, ele teve processo. Caim passou por processo. Caim passou por processo de julgamento, por afastamento. Pessoas não queriam mais ficar perto dele. Então, teve tempo, né? Teve tempo. Essa angústia, essa marca teve consequência. Às vezes nós olhamos aqui, parece que é só uma marca que Deus colocou, não mata ele, mas teve consequência, né? Não era qualquer cidade que queria que Caim fizesse parte. Então ali ele teve que andar, ele teve que peregrinar como vagabundo, né? Vagabundo, né, literalmente é aquele que não tem paradeiro, é aquele que não para em nenhum lugar. Então veja que vira e mexe, ele tem que sair de cidade em cidade. A cidade não estava recebendo ele por causa da marca, por causa do pecado. O pecado selou ele, né? Muitas vezes dentro da sociedade, dependendo do pecado que a pessoa vai fazer, a pessoa ela vai ter essa dificuldade de se alinhar de novo, dificuldade de permanecer, dificuldade de ser aceito em alguns lugares. Então Caim passou por tudo isso até chegar num lugar onde que ele foi aceito, até chegar num lugar onde que ele pôde conhecer essa mulher e ali, né, ter uma nova novidade de vida, ter uma família aonde que
dessa primeira linhagem aqui de Caim, né? Ele conhece essa mulher, e depois essa mulher ela dá fruto, né? Ela tem um filho, e esse filho é chamado de Enoque. E aqui, por ele ter essa esperança, né? Porque agora ele não é vagabundo mais, agora ele não tá sozinho mais. Agora a cabeça dele é de construir, né, de dar continuidade à sua descendência, de ter algo para ele, de ter uma cidade para ele, e nasce Enoque. Enoque, né, Enoque ali, ele quer fazer algo diferente. Então ele não quer ser mais andarilho, ele quer se sentir permanecente. Então aonde que ele pega essa imagem que esse filho representa, esse filho que é um novo recomeço, né? E ele pega esse sentimento de querer reconstruir de novo e coloca e fala assim: eu vou erguer uma cidade, né? Eu vou erguer uma cidade para que o meu filho tenha descendência, para que o meu filho venha ser protegido. Eu não quero mais ficar andarilho, eu não quero mais ficar vulnerável, né, a massacre, a essas coisas. Então aqui ele edifica uma cidade. Então ali ele pega, né, ele começa a edificar uma cidade, ele junta outros povos também, né, outras tribos, se junta a ele para que ele possa edificar essa cidade, né? E o nome, como eu já falei, o nome de Enoque significa um novo recomeço. Então todo mundo que está agregado nesse propósito de fazer essa cidade, que é a cidade de Enoque, ela está no mesmo propósito de recomeçar, de reerguer, de ter um novo começo, né? Então aqui eles começam o quê? A edificar uma cidade, a fazer uma cidade, a construir. Foi a primeira cidade construída que a Bíblia relata, é a primeira cidade, a cidade de Enoque, né? E ali o tempo vai passando. Enoque, ele gera Irade, e Irade gera Meusael, e Meusael gera Metusalém. Não, Metusael, e Metusael gera Lameque. Então aqui são essas descendências, né, que vão dar geração a Caim, a geração de Caim. E nessa geração de Caim, veja aqui que dois nomes eles sobressaem, né? Aonde que Metusalém ele é reconhecido ali por domínio. Ele tem poder e ele é uma pessoa extremamente ruim e dominadora, ou seja, aquela descendência, aquela crueldade, né, que Caim teve, né, em matar o seu próprio irmão, né, em ser rebelde e não ter o temor do Senhor, né? Lameque, que tanto Lameque quanto Metusalém, eles passam de geração em geração essa decadência ruim, né? Então aqui Lameque e Metusael é reconhecido como poder, como domínio. E Lameque, né? Metusalém já gera Lameque, e Lameque é totalmente a decadência moral, né, aonde que se estabelece dentro da cidade de Enoque. É Lameque que vai dominar a cidade de Enoque, aonde que ele se sente tão mais poderoso, porque veja bem, foi se reunindo e fazendo tribos, mas cada tribo, cada cidade precisa de ter um líder. Então Lameque aqui, ele se levantou como um líder, né? Só que esse líder trouxe totalmente a decadência moral, aonde que ele toma para si, é a primeira passagem na Bíblia, aonde vai falar que ele toma para si duas mulheres. Então ele quer ser melhor do que os outros. Ele diz: eu não sou homem
Eu não sou homem igual os outros. Por eu ter esse poder, por eu ter essa liderança, eu tenho que ser mais, eu tenho que ser diferente. E a minha diferença, né, é que eu como homem todo-poderoso, eu vou ter o quê? Duas mulheres. Então ele toma para ele duas mulheres. E segundo a história estudada, né, o povo, por estar totalmente em declínio moral, eles vibram, né? E os outros homens também começam a dizer: se Lameque pode, eu também posso. Então ali começaram a vários homens a ficar com várias mulheres, a tomar para si mulheres, né? E ali totalmente uma decadência, né, moral dentro dessa cidade de Enoque, aonde que essas mulheres, né, de Lameque, elas começam a também ter filhos, ela começa a gerar e a ter filhos. E o primeiro filho é Ada, né? Então Lameque ele vai tomar duas mulheres. Uma vai ser a Ada e a outra vai ser Zilá, né? São as duas mulheres de Lameque. E o povo aqui vibra, né? Segundo os historiadores, ele leva elas num lugar mais alto, ele declara sobre aquela nação, sobre aquela comunidade, em que aquelas duas mulheres agora são mulheres de Lameque. Então, essas mulheres, elas dão fruto. Fruto que? Do pecado, fruto da imoralidade. Então aqui, Zabal, né, que é o primeiro filho de Adá, Zabal foi o pai das pessoas que trabalham em gado, né? Então ela teve um filho chamado Jabal. Jabal, este foi o pai de todos que habitam em tendas, em gados. Então Jabal, ele tinha um espírito livre. Ele não queria ficar como pai, cercado em muralhas. Jabal, ele é o pai das pessoas que viviam em tendas. Então, quando ele cresceu, Jabal ele não ficou concentrado ali na cidade de Enoque. Ele foi erguer tendas, ele foi cuidar de gados fora da cidade, fora daquilo que estava, né, separado como cidade, né, de Enoque. E depois teve outro filho, esse outro irmão é Jubal, né? Aparentemente parece ser um nome bem parecido, mas com muitos distintos entre eles, né? E este foi o pai de todos que tocavam harpa e órgãos, né? Então, Jubal, ele foi o pai da música, né? As pessoas vejam que elas já estavam em decadência moral. Então, foi a única cidade de Enoque, foi a única cidade que estabeleceu a música. Então, Lameque, com todo o seu poder, né, depois das pessoas trabalharem, depois das pessoas, né, cultivar, fazer o seu serviço, à noite se reunia todos, né, com muito vinho, bebida, lascívia e pecado sexual, muita bebida e agora a música. A música, ela tinha o quê? O poder de tirar todo o cansaço físico, de tirar aquele estresse. Então, algo que era para ser harmonioso, né, algo assim prazeroso que traz descanso para a mente, virou agora um ponto de orgia, onde as pessoas agora elas se entregavam e cada vez ficavam mais tarde, mais tempo ali, né, projetando aquele momento, né, em adoração entre si, em vez de pegar esse tempo e adorar o Senhor, usar a música, né, como adoração ao Senhor, não. Eles usaram a música para eles, para a adoração deles, para aquilo que eles estavam querendo naquele momento. E as pessoas ficavam encantadas, né, em ouvir
o som, a gente não fica, né, admirado, um som de uma guitarra, um som de um saxofone, um som de alguma coisa, né, como que sai uma melodia. Então aqui não foi diferente. Aqui passou até um encantamento desse som, né, onde as pessoas projetavam ideias pelo ritmo da música, né? Então aqui Zilá, que foi mais uma filha, não, e Zilá teve mais um filho, que é Tubal-Caim, mestre de obra de cobre e de ferro. Então Tubal-Caim, né, ele já não estava envolvido mais no gado, ele não foi envolvido para como Jubal, que foi, né, o pai da música. Aqui não, Tubal-Caim foi o pai de todas as ferramentas. Tubal-Caim aqui, ele começou a fazer ferramentas, né? A princípio, ele começou a afiar pedras, né, para poder ficar mais fácil. Então ele começou a observar que a pedra obedecia a ele. Essa era a mentalidade, né? Ele pensando de uma forma pensante, ele aprendeu que aquilo que ele pensava, ele conseguia projetar na pedra. Então ele gastou muito tempo ali, muitas habilidades ali, habilidades essas, né, que cada um tem de fazer alguma coisa. Então aquilo que era para ser utilizado para serviço, para adiantar o serviço, para dar um pouco mais de conforto àquelas pessoas. Veja aqui que nós temos lavrador, nós temos várias, né, partes aqui onde que a gente precisa realmente de usar essas obras, né, de ferro e de cobre. Veja que agora ele usa essa ideia, ele usa essa informação que ele tem e ele futuramente, quando ele vai aprendendo suas habilidades, e agora ele começa, né, há anos e anos de experiência, né, anos e anos de experiência, agora uma coisa que era simples, que era para o cultivo, ele começa a preparar armas. Então Enoque era a única cidade armada, era a única cidade que tinha ferramentas, né? Onde que o povo começou a se armar. E Zilá também teve uma outra filha, e essa outra filha foi chamada de Naamã, né? E Naamã era uma menina linda, formosa, aonde que ela, né, com as suas próprias mãos, a habilidade de Amã, era perfume e de ardonos, né? Então ela criou o brinco, ela criou o colar, né? Usando ali as habilidades que ela teve. E disse Lameque às suas filhas, né? Então Lameque aqui, ele ficou muito orgulhoso, né, de ver que a cidade estava sendo construída e que o projeto de Caim, né, tinha dado certo. Aqui a gente já não está no meio da construção, aqui a gente está anos e anos após essa construção. Então foi uma cidade poderosa, né, cidade de Enoque. Então ela cresceu muito, né, em cultura, cresceu muito na sua habilidade, né, mas também ela cresceu dentro do pecado, aonde que o sangue e a imoralidade sexual começa agora a ser comum. As brigas começam a ser comum. Aquilo que se discutia em uma conversa, em uma troca de diálogo, agora é resolvida em campos de batalha, aonde um treinava com o outro, ou um brigava com o outro, né? Ter as primeiras habilidades de guerra. E aqui vira comum tanto a imoralidade sexual quanto as brigas, contra as ferramentas. E é nesse momento, né, de ira, nesse momento deles usar essa habilidade agora não só para trabalhar, mas para resolver todas as questões, né, os homens resolvendo todas as questões entre eles, né? Lameque, ele chama suas duas mulheres para dar uma informação. E essa informação que ele dá é que ele mata um homem. Vamos ver a declaração que Lameque
faz as suas duas mulheres. No verso 4, 23 vai dizer assim: e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Por 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Então aqui ele está se gloriando. Ele disse: se Caim, que foi o meu descendente, matou um e Deus, né, colocou sobre ele 7 vezes o castigo, né, onde as pessoas não poderiam matar ele, então eu, por ter matado 2, né? Isso vai multiplicar na minha vida. Então, ele não sentiu isso como um castigo, ele sentiu isso uma proteção, como um glorioso, como uma ostentação do seu poder. Então, ele fala assim: se quem matou, né? Caim matou um e ninguém podia tocar em Caim, né? Mas agora como eu matei mais 2, né? Então, agora essa maldição vai cair sobre 70. Né? Então aqui ele se gloria sobre o ato que ele fez. Mas fora dessa tenda, né, ali nasce o nascimento de Sete. Sete é aquele que não vai esquecer da obra do Senhor, né? Daqueles que vão se lembrar. Lembra que Jabal, ele fez tendas foras. Então, Jabal, ele não cresceu com esse entendimento, ele não cresceu dentro daquilo que estava errado, mas ele cresceu fora. Então, ele pôde, né, trazer para ele pôde trazer futuramente alguém que pudesse ser assim, inspirado por Deus, né? Sempre no meio de Babilônia, sempre no meio de um caos, Deus vai levantar pessoas com espíritos, pessoas que ainda temem ao Senhor. Então aqui Adão, né? Então aqui tomou Adão a conhecer a sua mulher e deu à luz filhos e filhas e se chamou Sete. Sete, amados, é o filho que substituiu Abel, né? Porque foi uma substituição. Deus deu outro filho no lugar de Abel, que foi morto por Caim. Então, aqui eles viveram fora da cidade de Enoque. E Sete também gerou filhas e filhas de Enos. Então, começou a invocar o nome do Senhor. Então, enquanto que o seu irmão, né, invocava os prazeres da carne, invocava aquilo que não estava de acordo com a vontade do Senhor, né? Sete, ele começa a invocar a Deus. Ele começa ali, né, a não deixar que as coisas acabem desagradando desagradando a vontade de Deus. E o próximo capítulo que nós vamos estudar, amados, vai ser o dilúvio. Veja que aqui, depois nós vamos, né, decorrer um pouco mais, vão ter as genealogias. E aqui, o povo de Sete era um povo separado, onde não conhecia orgia. Era um povo que temia a Deus, era um povo que usava honestidade, era um povo que andava dentro dos princípios. Mas com o decorrer do texto, vai ver que a cidade ela passa por um momento crítico, né? E eles têm que buscar o quê? Em Enoque, na cidade de Enoque, eles têm que buscar os alimentos, né? Porque Enoque foi uma cidade edificada, onde uma cidade foi muito próspera. Exatamente porque era a única cidade que construía armas e ferramentas para trabalhar. Então, os filhos de Sete, a descendência de Sete, teve que ir até essa cidade que estava contaminada e ali comprar ferramentas. E aqui nós vamos ver, né, nessa cidade contaminada, que alguns filhos de Sete, algumas dessa geração de Sete, eles se encantam com essas mulheres
formosas, porque elas eram adornadas, né? E elas tinham uma beleza que as filhas de Sete não tinham. E eles eram um povo que passou a ser caçoados, que passou a ser zombados, exatamente porque não tinha essa beleza, a beleza que a descendência de Caim oferecia, que era dos ardonos, que era dos perfumes, que era a música, que lá não tinha e Enoque tinha. Então aqui depois nós vamos ver como que aconteceu essa mistura, né? A ponto do pecado da taça do Senhor se encher e se derramar a ira do Senhor mais uma vez, porque você vai ver que em tempo a ira do Senhor está, né, alcançando a terra, e Deus ele está, né, derramando a sua cálice. Deus está derramando aquilo que para ele já chegou a gota d'água. Então aqui nós podemos ver, né, o fruto de Caim, né, do fruto de Caim, a maldição que caiu, né, a dificuldade de se permanecer quando alguém é marcado pelo pecado, né? A tentativa de reconstruir essa nova cidade, ela não louvou. O projeto de Caim de reconstruir uma cidade não tirou dele a maldição que Deus tinha colocado sobre ele. Então, mesmo ele tentando fazer um plano, né, de erguer uma cidade, o que ele proferiu ali foi a decadência moral, porque isso estava dentro dele, né? Essa personalidade caída estava dentro de Caim, e ele pôde passar isso pela sua geração, pelos seus filhos, até nascer Noé, que Deus aqui vai dar um grande livramento para sua família. E no próximo capítulo nós vamos ver, né, como que aconteceu essa mistura, a corrupção da humanidade, né, até que Deus fala que vai trazer o dilúvio. Amém, amados? Graça e paz. Se você está gostando, coloca aí nos seus comentários. Esse estudo de hoje foi um estudo um pouco mais demorado, mas é um estudo, eu acho que acrescentou e muito a informação daquilo que você, né, já conhecia, e acrescentou um pouco mais daquilo que nós podemos trazer aí, sempre dentro de detalhes mais voltado para o lado da teologia, onde que a gente pode geograficamente, né, nos centrar e saber o que está acontecendo com a história. Então, nós hoje aprendemos a primeira cidade de Enoque construída, né? Como que ela foi feita, qual foi a sua essência, o que ela deixou de herança para nós. Então, se você gostou, se inscreva, compartilhe, né? No nome do Senhor Jesus Cristo. Tem um grupo no WhatsApp também para que você que não é membro, né? Tá afastado dos caminhos do Senhor, ou tá longe, para você congregar e quer ouvir orações, palavras de intercessão, cultos online como esse, que vai literalmente te ensinar a palavra, né? Então entre, coloca aqui no comentário, eu quero, que eu envio o link para você estar fazendo parte desse culto online. Amém? Graça e paz, amados, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por todos aqui, ó Pai, que ficaram, por todos que ficaram presentes, porque eu reconheço, ó Pai, que o Senhor é um Deus que alargou os seus odres agora, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim, Senhor Jesus Cristo, como nós entendemos a sua palavra, o Senhor é um Deus que nos orienta quando o pecado está à porta. O Senhor é um Deus que nos dá advertência. Isso é um Deus zeloso, que em tempo todo o Senhor está nos chamando de volta. O tempo todo, Pai amado, Pai querido, o Senhor nos mostra que o pecado está na nossa porta e que não é esse movimento de vida, não é esse estilo de vida que o Senhor quer, ó Pai, para a nossa vida, mas sim um estilo de vida, Pai, onde que o Senhor se faz presente no centro das nossas decisões, no centro das nossas adorações, que nós não podemos, Senhor Jesus, ficar como o povo, como a cidade de Enoque, que foi uma cidade contaminada pela orgia, pela decadência sexual, imoral, coisa que não te agrada, colhendo, ó Pai, maldição sobre maldição, ó Pai, sobre os seus filhos, sobre a sua geração.
E nós estamos aqui, Senhor, para declarar que nós somos um povo, nós somos a nova geração eleita do Teu Espírito Santo, aquela que não abaixa a cabeça, Pai, para governo, aquela que não abaixa a cabeça para o sistema, aquela que se separou para Te agradar, aquela que foi levantado pelo Teu Espírito Santo, Pai, para fazer missões sobre essa terra, porque a Tua palavra está chegando a cada canto, Pai, dessa cidade, a cada canto desse país, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, nos dando livramento. Pai, recolho do mundo espiritual toda a palavra negativa, toda a invocação, Senhor, contra esse canal, tudo, ó Pai, que não provém, ó Pai, da parte do Senhor. Retire daqui, Senhor Jesus, todas as pessoas, Senhor Jesus, que está com o espírito contaminado, ó Pai, que não querem alargar o seu odre e que estão aqui somente para fazer contenda, só estão aqui, Senhor Jesus, para fazer aquilo que Caim fez, que é falar mal, que é proferir coisas ruins. Nos permita, Pai, viver, Pai, em uma terra separada, uma terra que foi separada como a Jabal, ó Pai. Terra essas, ó Pai, que foram por tendas, mas que tinha sua presença. Por terra essa, Senhor Jesus, que foram escolhidas como território santo do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graça e paz, em nome de Jesus.